Fala, meus amigos palestrinos e palestrinas. Estamos aqui novamente para mais um vídeo no canal, trazendo as informações aí e as opiniões dos comentaristas esportivos. Segue a gente aí no canal, curte o vídeo aí para dar uma forcinha. Vamos lá, vamos seguir o vídeo aí. Valeu. Estamos de volta com o G4 e o Palmeiras apenas empatou com o Água Santa em Brasília, 1-1. Reclamações, até o Rony entrou em campo. E o Abel deixou claro mais uma vez que já pediu reforços para a diretoria. Vamos ouvi-lo. A minha função como treinador é ajudar os jogadores, ensinar, educar e corrigir. É isso que eu faço com todos eles. Depois cada um mostra no treino e no jogo a sua capacidade, como foi hoje. Eu já disse várias vezes que vou utilizar o Paulistão para dar oportunidade a todos os nossos jogadores e perceber as necessidades da nossa equipa e perceber claramente que há jogadores que estão em melhor forma do que outros, como nós podemos ver hoje. Portanto, está todo mundo com os olhos virados para o Palmeiras. Mas como te disse, sabemos onde é que estamos, sabemos que é agora que temos que ver quem são os jogadores que estão prontos, se precisamos de ir buscar um zagueiro ou não, depois de ter saído um jogador e nós não entrou ninguém, e nós temos que mostrar a nós mesmos quais são as necessidades que o clube tem. Eu já tive a conversa com a diretoria já o ano passado, antes de irmos de férias. Agora nós sabemos que o mercado tem um tempo. Sabemos que há jogadores, os jogadores estão identificados, os que eu quero estão identificados, com nomes, mas há coisas, a minha função não é essa. Agora entendo que há situações que têm que ser no momento certo, na hora certa, negociações, isto não é, muitas vezes não é quando nós queremos, na hora que nós queremos, porque do outro lado também tem rivais, mas isso está tudo muito claro internamente e, portanto, vamos continuar a fazer o nosso caminho. Muito bem, Massa, vamos lá. É claro que o Abel ia ser perguntado para isso, sobre reforços, que é o assunto principal do Palmeiras, né? Não tem, se eu estou enganado, não tem grandes reclamações sobre o que o time está desempenhando em campo, ou reclamações menores, porque sempre recai sobre o fato de faltar jogador. Ontem até o Rony entrou, ou estou enganado? Ai, rapaz, mas tem tanta coisa para eu falar que Muito bem. eu vou pedir a ajuda de vocês. O planejamento começa lá no final do ano, palavras do Abel. Não tira as minhas palavras, tira as palavras do Abel. Ele falou, ó, ano passado, tal. Então, você, palmeirense, sabe, eu também sei, você também, Abel, vocês sabem, direção, Leila, Barros, que o Rony estava fora dos planos para essa temporada. Ué, a Leila falou com todas as letras. Não, mas antes dela falar, já tinha sido definido lá atrás, quando ele ficou uma semana a mais e saiu de férias com isso definido. O Zé Rafael é a mesma coisa. Ora bolas, o Zé Rafael tem um problema nas costas, por que não operou ano passado? Já que ele não jogou. Ele não jogou ano passado. Não conseguiu jogar. Então, se o diagnóstico era cirúrgico, tentamos para não fazer cirurgia. Beleza. Acabou o ano, não fez a cirurgia, inscreveu ele no Paulista. Então, se você fosse negociar o Zé Rafael com o time, isso é um fator que prejudicaria. Então, achou alguém que paga. Beleza, o Santos. Vou pagar os 2,5 de euros pelo Zé Rafael, mas só quando ele tiver depois da cirurgia. Enquanto isso, ele treina no Santos, o Palmeiras paga o salário dele. É um negócio ridículo. O Rony é uma falta de respeito com o ser humano. O Rony não jogou nada no ano passado. O Rony só é o que é hoje por causa do trabalho do Abel. Foi o Abel que retirou o Rony de uma gaveta cheia de poeira, tá? Então, a presidente aí vem dar a declaração dela. O Palmeiras não é o hospital e contrata um jogador que não pode jogar, que é o Paulinho. Se estivesse em campo, o barulho seria bem melhor. Mas foi perguntado a ela, lembra? A senhora tem interesse de trazer o Neymar? Não, o Palmeiras não é o hospital. O Neymar está jogando mal, mas está jogando. E o Paulinho não, certo? Vamos buscar reforços nível A. Entendemos o que aconteceu ano passado e precisamos melhorar o nível do nosso elenco. Isso foi dito para a presidente, para o Anderson Barros, para o Cristiano Keller, para todos que estavam na reunião de planejamento o ano passado, que veio já se estendendo ao longo da temporada passada com a avaliação dita pelo Abel em coletivas. Lembrem-se, quando ele falou, nós estamos avaliando já
como vai ser o ano passado. Fiquem tranquilos. Vocês lembram dessa coletiva? Foram palavras do treinador do Palmeiras, tá? Aí, começa o ano com a contratação do Paulinho. O Paulinho não pode jogar e tal. Aí começa o ano e vem o Facundo, que é bom jogador. E o Martínez, que estava em atividade. O campeonato dinamarquesão tá rolando, né? O futebol europeu já tá funcionando, não tá? Tá. Eu não sei. Meio da temporada. O futebol Depende só do país que, sei lá, a neve na Rússia e dá Enfim, Tem uma parada. futebol na Dinamarca eu não acompanho. Tá lá, não tá pronto para jogar ainda, né? Então a valência física não foi avaliada na hora de contratar. Porque a ideia era contratar jogadores prontos. Ponto. Acho que está tudo explicado nesse recorte. Sobre o estadual, eu concordo com ele. Tem que fazer isso mesmo, tem que rodar. Agora, vem cá. Quanto tempo ainda precisa o Abel e a comissão entender o que pode entregar o Naves, o que pode entregar o Fabinho, o que pode entregar o Vanderlan, o que pode entregar o Flaco Lopes, o que pode entregar de volta o Rony, que é uma situação vexatória para um clube que se diz tão organizado, tão arrumado, não é? Não é um clube que se gaba disso. Não, aqui não tem, na hora de fazer troca do elenco, é silenciosa a troca. Sai um, sai outro, vem outro. Isso se perdeu completamente. O Palmeiras se perdeu completamente. Pode não ser internamente, externamente está claro. Quando o Rony foi relacionado para o jogo em Brasília, isso ficou absolutamente claro, né? Que também não podia mais protelar, deixar o cara fora. Primeiro por uma questão trabalhista, né? O cara está recebendo salário, precisa jogar. E foram 2 ou 3 negociações pateticamente conduzidas pelo Palmeiras, porque se era para ele sair, você diminui o que vai receber e fala para o clube, olha, não tem condição dele continuar. Se em vez de você pagar 10, você paga 7, põe no salário dele aí para frente e leva o cara. Pateticamente, porque a forma como a presidente gere o clube na questão financeira, é um clube extremamente saudável financeiramente, tem dinheiro que não acaba mais, bastante, não é que não acaba mais, tem bastante grana, senão a pessoa pega esse comentário e leva para frente. Antigamente, há 1 ano e meio atrás, estava certo, não havia condições mesmo para fazer grandes investimentos. Agora as condições estão aí, estão plenas para se fazer os grandes investimentos. Então, quando você olha para o time, ele assume a responsabilidade. Eu sei o que eu estou fazendo. Essa é a hora de rodar, eu não vou arrebentar com os meus jogadores fisicamente, porque a temporada vai terminar dia 22 de dezembro. O Palmeiras tem campeonato mais importante para jogar. E é verdade isso, é verdade. Claro. Tem um agora no meio do ano, certo? Tá? Agora, quando ele fala, esse é o momento da gente ver se vai precisar ou não de um zagueiro. Perdeu um jogador. O Vitor Reis já sabia que ia sair. O Palmeiras vai perder o Richard Rios e o Estevão depois do Mundial. É líquido e certo. Pode anotar o que eu estou falando. E neste momento da temporada, com o discurso da presidente, saíram 8. Mas o Rony, que está dentro, está fora. Podem ser 9. Chegaram 3 e 5 subiram este ano, que estavam na copinha. Não se esqueçam. O Abel disse ano passado que eles iam subir, lembra? Benedetti, Thales, Figueiredo e o Luigi. Esses 4. Aí puxou mais um, que foi o Alan. Mas decidiram este ano puxar rápido. Porque a ideia é que eles jogassem a copinha e terminassem a temporada do Sub-20 lá embaixo. O que deu errado? Deu errado é que foi atrás do Andrés, tomou toco, não contratou. O 9 vai atrás do Vitor Roque, tomou toco, não contratou. Agora o nosso palestra divulga que o Palmeiras está atrás de um zagueiro que joga no Krasnodar. É esse o nome? Da Rússia. Tem 29 anos, jogou no São Paulo. Fez base no São Paulo. Esqueci o nome. Dá uma olhada aí. Vocês vão lembrar aí. Tem 29 anos, joga lá. Certo. Então, Tomou toco do Claudinho também, né? Foi outra negociação. Exato. Longa e... Exato. Agora, tomou toco do Claudinho. Então... Vitor Tormena. O Tormena? É fraco? É ruim? Não. É ruim, né? Pela cara. Não é o... Subiu, quando estourou a idade, não funcionou. Bom, é esse o cara aí, segundo
o Leonardo... Pode ter se desenvolvido lá na Rússia. Segundo o Leonardo Barbieri, que é muito bem informado, que tem essas informações. É um jogador que o Palmeiras tem O interesse. Abel pediu ele no Braga, mas assim que ele tava para chegar, o Abel vazou pro Paok e não trabalhou Isso, com ele. diz a matéria do Isso. Léo, do nosso palestra. Né? Então, não me parece ser um zagueiro capaz de colocar o Gomes no banco, né? Não, em princípio Por não. enquanto. Então, cara, não mudou nada. Não mudou absolutamente nada. O centroavante do Palmeiras é o Flaco Lopes. Ontem, ele teve duas, além do gol que fez, que era uma obrigação dele fazer o gol, né? Obrigação não, mas estava cara a cara com o goleiro. Ele teve outras duas chances matemáticas de fazer o gol, vamos dizer assim, né? E fazer 2-0. E aí acabou, entendeu? Mas tem sido recorrente isso no Palmeiras. O Flaco Lopes teve uma chance, uma boa jogada pelo lado esquerdo. Lembrando que ontem o Palmeiras entrou todo modificado, mas com 30 minutos estava todo mundo em campo. Com 16 a torcida começou a pedir o Estevão e ele pôs para jogar. Talvez, por ser um jogo em Brasília, o torcedor quer ver o Estevão. Talvez isso tenha pesado na hora de colocar o Estevão, que entrou muito mal. O Veiga entrou muito mal. Todo mundo que entrou no jogo entrou muito mal. Jogou muito mal o Palmeiras. Foi um negócio, o segundo tempo foi um negócio de dar realmente dó. Eu entendo dó, não nesse sentido, né? Eu entendo o torcedor ficar bravo. Entendo, muito. Certo? E na coletiva, o Anderson Barros não está lá. Quem assume tudo é o Abel, cara. É ele que fala. É ele que Mas fala essa pela não é uma novidade, né? Porque instituição. o Anderson Barros nunca fala, nunca falou, nunca deu entrevista. Então manda ele embora. O que ele está fazendo lá? Não, acho Uma que das prerrogativas a missão do cara é outra. Não, a ambição qual é? Não, a missão. A missão. Cara, uma das prerrogativas do diretor de futebol, vou repetir. Quantas vezes Fabinho Soldado deu entrevista? Muitas. Não muitas, mas fala. Não, ele fala sempre. Passa numa zona mista, de vez em quando, cada, sei lá, 3 jogos, 5 jogos, pelo menos passa. Nem vou falar do Belmonte, que o Belmonte é toda hora, né? Também é um Não, o exagero. Belmonte ele fala bastante. Entendeu? Então, cara... Ele não aparece em coletivas assim, mas ele conversa com as Sim, pessoas, fala, dá atende entrevista, outros canais, sim. enfim. Uma das prerrogativas do diretor de futebol é ser claro com a sua comunidade. Ele tem a obrigação de dar satisfação Faz pro parte torcedor do do métier, Palmeiras. né, dele. Faz parte do trabalho dele, velho. trabalho dele, ó. Entendeu? O nosso trabalho faz parte chegar uma hora antes, passar os pozinhos, Aí- trocar a camisa. Tem coisa que não é só chegar aqui e falar. Sim. Eu não posso chegar aqui e só ver o jogo do Palmeiras. A gente fala de todos os times. É preciso ter um cuidado com as outras equipes. E faz parte do trabalho dele, né, do Anderson Barros. Dar se a apresentar. entrevista, esclarecer, faz Sim. parte das atribuições de um cara com o cargo que ele tem. Exatamente. Então, fica tudo nas costas do Abel. Quando a presidente vai falar, normalmente é um desastre em termos de comunicação com a torcida. Porque ela não tem a liturgia do cargo, ela não compreende que tem coisas que é possível você falar de forma diferente. Como ela falou do Rony, né? Certo? E aí tem a questão tática aqui dentro do campo, que eu vou esperar o gol do Água Santa para fazer. Agora. Saiu a picanha! Olha lá, o Aníbal Moreno veio para a direita, que é eu que estou gritando, é gol de churrasco. Entendeu? Assustou, filho? Desculpa aí. O Marcos Rocha está esperando pão de alho. Entendeu? É uma tônica. Tem sido assim o Palmeiras. Pô, mas aí vocês acham... A zaga fez o impedimento e o Marcos Rocha ficou, né? Não, mas não é só isso. O Palmeiras não treina isso. Então, O treinamento é o Aníbal não largar o jogador. Sim. Certo? Quando sai a picanha, o Aníbal vem para um lado, o jogador vai para o outro. Aí sai o Danilo na marcação. Não vê a bola. E aí fecha com o Marcos Rocha esperando o pão de alho. Entendeu? É gol de churrasco, irmão. Dando susto no... sobre isso, Desculpa aí, sobre o tio. gol de churrasco, eu queria ouvir o Arnaldo e o Vessone. Porque assim, se tinha uma coisa que não estava no horizonte até pouco tempo atrás, era se o time era bem treinado ou não. Isso não estava. Quando se fala gol de churrasco, você está falando de além de não contratar jogador, de não sei o quê, do Anderson Barros não falar, estão falando do time em campo. Eles têm 6 Não, jogadores claro. mexidos, né? Sabe que- Tudo mexido. Sabe o que eu acho? Essa comunicação do Abel ontem ficou mais clara. Nós vamos usar o Paulista para tal, não sei o quê. Ela desmobiliza, né? Então, é automático. Os jogadores, os titulares que entraram ontem, você pode comparar com a mesma atuação dos titulares do São Paulo que entraram em Bragança no segundo tempo. Cara, os caras andaram. Contra o Corinthians, os caras querem jogar. Aí tem...
O Corinthians por isso que está diferente, porque o Corinthians está jogando todo o jogo com afinco, mesmo jogando várias vezes mal. E esse revezamento do Palmeiras é o maior revezamento, né? Ele tem, de fato, ele tem utilizado sistemas diferentes, jogadores diferentes, ele só vai... Definir time A e time B, time B, time C, time C, A, time B no começo, né? E agora, assim, um pouco do que teve em Campinas contra o Guarani, ele colocou contra o Corinthians no jogo seguinte e agora mudou tudo. O Flaco Lopes a gente não tinha visto, o Rony a gente não tinha visto, o fulano a gente não tinha visto, né? Então, é normal nessa... Mas, assim, o normal de uma falta de sincronia do gol do Churrasco no campo, olha lá. Olha o gol que o Flaco Lopes perdeu. Eu achei o gol, foi, mas não foi mais, o gol dele não achei fácil. O zagueiro Não. errado pelo Ok, kick da bola. tudo bem, mas ele olha, já tinha ter jogado mais. Mas o VAR anularia, a bola sai, né? não saiu, não. O que eu acho, cara, é que o Palmeiras, a gente esperava mais do que o discurso do Abel, o Palmeiras mais planejado para essa temporada. Então não aflige só o Paulista, terceiro lugar na chave, aflige o resto que vem por aí. Nós estamos aqui, é a maior janela do futebol brasileiro, 2025, ou as janelas, as maiores, vai até 28 de fevereiro. Então, quando começou a janela, cara, o Massini não tinha nem ido pro Natal ainda. Tudo bem, o Botafogo está na mesma, vamos falar assim, mas o Botafogo é um clube bem diferente do Palmeiras. Tem um dono, não tem técnico, né? O Abel tá... E o Abel ficou uma semana a mais para planejar o raio da temporada 2025. E faltam 18 dias para fechar a janela. Então o Palmeiras contrata 3 jogadores em 18 dias, um a cada 5 dias, aí o Massini vem aqui dar a notícia, ou vai fechar a janela para o primeiro semestre. E vai jogar o Rony. Tá vendo. Vai começar o brasileiro desse jeito aí que você tá vendo. Desse jeito não. Desculpa, velho. Você vai ter um time com... Vamos escalar, vou escalar aqui para vocês, tá? O Everton, Mike, Gomes, bom time. Piquerez, Titular. Jesus, o Aníbal, o Hannibal perdeu os dentes. Então tem que ser Rios, Veiga e Maurício, certo? E na frente Estevão, Jesus e o Facundo. Ou o Facundo e o Felipianos, que é outro que jogou. Paulinho. Não, já pus, Paulinho, pus? Não. Então vai. Estevão, Paulinho e Facundo, Mas ou Estevão, Paulinho e ainda Felipianos. demora um tempo. São 12. Mais um mês. Ok, são 12. O que faltou o ano passado, que a presidente veio a público e disse, eu aprendi a lição. Então. Precisamos contratar jogadores de nível A. Isso tá estranho. Só uma coisa. O Massa destrinchou vários problemas, o Arnaldo falou. Aí eu vou sentar numa coletiva e vou fazer. Meus 2 companheiros falaram um monte de coisa que podia estar melhor. Mas por que você está atrás do time que caiu para a Série C? Independentemente desses problemas todos que o Palmeiras está, e possa ter errado, para o torcedor é muito difícil entender por que o Palmeiras não está com uma pontuação melhor do que o time que caiu para a Série C. Você não ganha do Água Santa que toma É por chacoalho isso, de todo por mundo. que não ganha do Água Santa fato. com uma folha salarial Em Brasília, de só quase 30 milhões? É difícil, mas eles têm razão. Não, mas é um pouco... Esse foi o ponto que eu quis dizer. Porque estamos falando do campo. Tem mil questões. O Rony vai ou não vai, não contrata jogador. Mas, sinceramente, para você ganhar, ser uma campanha melhor que o Água Santa, que a Ponte Preta, você precisa ter o Vitor Roque? É isso. Tá ruim também. Não é o Flamengo que você está pegando. Claro. Não é o Botafogo, não é o Cruzeiro. Não se classificar vai ser uma vergonha. Não se classificar. Fala, não estar entre os 4 será uma vergonha, desculpa. Não, é só isso mesmo. A minha ponderação é essa, porque o torcedor fala assim, não ganhou do Água Santa, empatou com não sei quem, eu tô atrás da Ponte na Série C. Me explica, alguém precisa explicar, porque por mais que possa ter problema, não dá para fazer a campanha que o Palmeiras está fazendo, gastando o que gasta. Esse é o meu ponto. Sim, e aí eu vou comparar com o Botafogo de novo. Por que eu estou comparando com o Botafogo? O Botafogo foi o campeão e o Palmeiras foi o vice. O Botafogo ganhou os títulos que o Palmeiras queria ganhar. E o Botafogo esse ano tá, sei lá em qual. Só que o Botafogo, a memória do torcedor do Botafogo, a gente teve o melhor ano da nossa história. Então, calma. O Botafoguense, o palmeirense não. O palmeirense teve um ano ruim. O ano passado, pelas pretensões do Palmeiras, vamos deixar bem claro. Verbalizado pela presidente. Então, a paciência do torcedor
hoje é menor do que a do torcedor do Botafogo. E ele está estranhando o que ele está vendo, né? E acho que a garantia de ter um time que vai competir, vai brigar pelos campeonatos, é só o treinador que está lá falando sozinho por toda a comunidade, né? Eu sei o que estou fazendo, tal, não sei o quê, mas mesmo nas entrevistas que ele mostra a segurança do trabalho feito no Paulista, ele não deixa de falar, não veio ninguém, como se tivesse combinado que viria gente. O meu ponto é, o torcedor olhou a tabela. Tá, tô atrás do Corinthians, atrás do São Paulo e tal. Mas no meu grupo eu tô tranquilo. Aqui eu tô tudo muito controlado. Eu só tô atrás de 2 que estão mais focados ou que estão com mais... Tem várias outras coisas. É a situação do São Paulo, né? O São Paulo não tá bom, mas tá lá, velho. São 5 jogos, o Palmeiras está a 3 pontos do líder e 2 do vice-líder. O Corinthians ajudou, valeu, Vessa. Ganhou do São Bernardo. Sim. Então é bem provável que o Palmeiras se classifique. Não é bem essa a questão. São 4 jogos, né? 4 jogos, são 12 pontos em disputa. 12 pontos. Entendeu? É bem provável que o Palmeiras se classifique. O Palmeiras ia ter a semana molezinha, né? Que é o Água Santa, bendita seja, e a Inter de Limeira, que é outro time lá embaixo. Né? Depois tem o São Paulo e aí tem o último jogo. Então... Água Santa. Não, São Paulo e mais um. Exato. Agora vai jogar contra a Inter de Limeira. Fora. São Quando? Paulo. No meio de semana. Quinta. São Paulo domingo. Botafogo e Ribeirão Preto em casa, que é um dos mais fracos, mas o fecha com o Mirassol fora. Exatamente. Mas vai dar para passar, vai. Não, eu acho sim. que dá. Eu acho que dá para passar. Sem dúvida, acho que dá. Né? E acho que dá para chegar entre os 4. E se pegar um time pequeno entre os 4, vai ter que ir para final. Não adianta, é assim que funciona, cara. Entendeu? Os 4 grandes de São Paulo precisam estar entre os 4 no campeonato estadual. Só para fechar o Palmeiras, mas quando você vê algumas apresentações do Palmeiras, por exemplo, como a do Corinthians, não ganhou. Mas aí você vê uma outra coisa. O time Claro. era para ter ganho do Corinthians. O Palmeiras deu 2 luzes. Ganhou ano. do Santos lá. Tudo bem, o Santos sem Neymar ainda. Não, peraí. Na minha visão, o Palmeiras deu dois lampejos do time que pode ser. Contra o Guarani e contra o Corinthians. Foi. Então, Em 7 o jogos. Guarani é o líder do seu grupo, certo? E o Corinthians é o líder do campeonato. Então, e agora vai ter outro jogo grande aí contra o São Paulo. Sim. Talvez seja a hora também de... Eu acho que Tem potencial pra mobilizado, melhorar, claro. o time não está mobilizado, o time é capaz. Agora, a gente foi escalar o Palmeiras ideal e você fica ainda... E o banco, a reposição, tal, tudo que está sobrando no Corinthians. Tem banco. Olha, contra o Corinthians, o Palmeiras tinha no banco 2 laterais direitos, o Gia e o Mike, o Gia e o Rocha, e mais 9 jogadores... Da base. 5 da base e 5 subiram esse ano. 5 jogadores, é o banco do Palmeiras. Para fechar mesmo agora, mas assim, pelo menos, diferentemente de outros momentos, na coletiva ele estava mais quieto. Ele estava até recebendo as críticas e falando, não, a gente vai em porque frente. como o jogo também é em Brasília, e agora as rádios e tal, quase ninguém manda mais, né? Ah, tá. Então são perguntas tinha, mais... E também não tinha a turma que ele está acostumado a ver. bem, Então, mas tem uma coisa que mexeu muito com ele, sabe, Vessal? Quando o Palmeiras chegou, crianças chorando, querendo vê-lo. O europeu sente mais do que a gente. E aí ele estava com o coração Estava mole, mais sossegado. mais tranquilo. E só para registrar, para não deixar passar, o pênalti que não deram, que sonegaram Foi pênalti. pro Água Santa, ia ser o 2-1, é inacreditável, né? Deu amarelo pro cara, com VAR, com tudo, olha... foi muita má vontade não dar aquele pênalti. Naves foi malandro, ele põe o pé e